quero saudar a igreja com a paz. Eu amém? Amém, igreja? Agora eu ouvi assim, uma voz como se fosse um coral. Estou até preocupado, porque eu estava olhando para o povo e estava vendo o povo assim, o povo bem disperso, né? Eu falo com Deus quando, tá, irmão? Preocupado, tá? Eu perguntei ao Senhor, Senhor, eu estou no lugar certo mesmo? Quem já recebeu o Espírito Santo de Deus? Amém. Eu ouvi poucas pessoas falando. Quem já recebeu verdadeiramente o Espírito Santo de Deus aí? Amém. Você sabe por que eu estou perguntando isso? Porque quem recebe o Espírito Santo, irmãos, quando a presença do Espírito Santo de Deus está no lugar, os irmãos não conseguem se conter. Você sabe por quê? Porque a alegria é imensa. Eu para pegar o fio? Copiei do pastor agora. Eu para pegar o fio? A alegria é imensa, irmãos, quando nós recebemos a presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que eu estava achando meio estranho. Aleluia! Maravilha! Aquele povo estava todo mundo esperando a promessa. Pois quando ela desceu, aleluia, houve reboliço no lugar, irmãos. As pessoas que estavam ali, eu creio que tinha algumas pessoas já com a esperança meio desfalecida, sabe? Mas quando a promessa desceu, a alegria chegou junto. E você não havia tristeza no meio daquele povo. Amém? Deu para entender? Aleluia! A campanha da cinza para agora. Os irmãos, eu já ouvi falar muito dele hoje. Louvores, foi cantado. Solteiros que estão aqui na igreja, todo mundo conhece passagem sobre Jó. Mas nós não vamos ficar só nela não, tá bom, irmãos? Abra a sua Bíblia aí no capítulo 1 de Jó. Amém? Tem quantos irmãos que tem Bíblia Sagrada aqui? Levanta sua Bíblia assim, ó. Pelo número de pessoas, tem poucas pessoas que têm Bíblia. Esse presbítero é bem enjoado, é assim mesmo. Amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava de quê? Deu para pegar? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Aleluia! Todo mundo conhece a história desse homem, chamado Jó. Irmãos, cinza significa um pó quando é queimado alguma coisa. A cinza é usada em ações simbólicas, tristeza e arrependimento e humilhação. Deu para você pegar? Aleluia! E esse homem que era sincero e íntegro e temente a Deus, louvado seja o nome do Senhor, todo mundo já sabe e conhece a história dele muito bem. Que Satanás, ele pediu autorização a Deus para que pudesse tocar na vida de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai falar que chegou um certo momento que esse homem ele se encontrou no pó da cinza. E ele se raspava as suas feridas com um cabo de telha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor ele vem falando no meu coração durante o dia a respeito da vida de Jó.
Ele não sabia que ele ia ter um encontro com a luz. Amém? Amém, irmãos? Ele não sabia que ele ia ter esse encontro com a luz. Simplesmente ele foi ali para perseguir aqueles que andavam com Jesus, os cristãos que andavam com Jesus. Louvado seja Deus. Só que de repente a palavra vai dizer que ele foi envolvido por uma gloriosa luz. E ele caindo do seu cavalo, ele ficou cego, irmão. Amém? Agora os irmãos vão entender
sobre um homem que se chamava Eliseu. Estou adiantando que é algo forte para vocês, tá? Um homem que se chamava Eliseu. Eliseu estava no campo trabalhando, irmãos. E de repente tinha um profeta ali por nome de Elias. Louvado seja Deus. E Elias, ele precisava de um sucessor para estar juntamente com ele. Aleluia. E de repente ele encontra Eliseu lavando com seus bois no campo. E de repente Elias lançou nele sobre a capa e disse para Eliseu: me segue. E Eliseu rapidamente, louvado seja Deus, seguiu Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Adiantando a vida desse homem, chegou um determinado tempo, assim como Elias, ele foi levado a carruagem de fogo. Aleluia. Chegou um determinado tempo também que Eliseu, ele adoeceu com a doença de morte. Aqueles que lêem a Bíblia estão entendendo o que eu estou falando. Amém? Ele adoeceu com a doença de morte. Louvado seja Deus. E a palavra vai dizer que ele morreu. Ele acabou indo a óbito, irmãos. Só que a coisa que eu quero dizer para a igreja nessa noite é aquilo que muitas pessoas não conseguem crer. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aquele que parte nessa terra e que é querido nessa terra, ele vai ficar na memória, dá para entender? Ele vai ficar na sua memória e você vai sentir falta dele. E as coisas que foram realizadas através dele, você vai sentir falta, porque Deus está falando com você constantemente no seu coração. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que ele morre. Só que depois da morte desse homem, eles foram sepultar ele. Aleluia. Ele foi sepultado. E de repente morre um outro homem. Olha só o mistério. Morre um outro homem. E quando esse homem morre, eles levam esse homem para sepultar ele na mesma cova que Eliseu tinha sepultado. Amém? A igreja sabe o que aconteceu, né? Já sabe? Todo mundo sabe? Amém? Olha o silêncio da igreja. Aleluia. Esse homem, quando bateu sobre os ossos de Eliseu, ele viveu novamente, irmão. Ele viveu novamente. Ele se colocou de pé novamente. Dá para você entender o poder de Deus? Eu fico triste porque Deus, ele já realizou um milagre tão grande, ressuscitando pessoas. E hoje a fé da igreja tem desvanecido. A igreja não tem tido a fé, aleluia, como que era para ter. A igreja não tem crido, irmão. Por isso o milagre não tem sido mais realizado. O povo tem se conformado, andado no seu próprio formalismo e não consegue focar naquilo que Deus quer fazer no meio do povo. O povo não tem fé mais, irmãos, como aquele povo tinha. E eu já vivi um pouco dessa fé. Quem é que já viveu um pouco dessa fé? Aleluia. Amém? Levantou a mão lá. Deus. Tem mais alguém que já viveu um pouco dessa fé? De ver os milagres de Deus acontecer dessa forma? Eu fiz esse rodeio todo porque agora é algo forte para os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Amém? Então nós vamos adiantar então porque o prazo é muito curto. Amém, irmãos? Amém. Então é o seguinte, as pessoas que são importantes nessa terra, ele fica na memória das pessoas quando se vai. Aleluia. E Eliseu é um homem importante, que até milagre, depois que ele morreu, foi realizado. Aleluia. Através dos seus ossos, não dá para entender o grau das coisas, dá para entender o poder de Deus como é grande. Louvado seja Deus. Você já imaginou se acontecesse isso hoje? E acontece. Só que hoje a
tratar de todo mundo. Imagina, você que é mãe. Você que é mãe tratando de 6 filhos sozinho, tendo que lutar, tendo que batalhar para cuidar dos seus 6 filhos. Nós éramos 3 homens e 3 mulheres. Éramos não, né? Estão todos 6 aí. Graças a Deus, a maioria deles está na presença de Deus também. Glória a Deus. E eu fui crescendo com isso dentro do meu coração, irmãos. Tem um tio meu que partiu com o Senhor há poucos dias agora, poucos tempos. E esse tio meu, da época, ele era muito violento também, irmão do meu pai. Esse tio meu, ele colocou na mente que ia matar as pessoas todas que estavam juntamente com ele, quando ele saiu para a pescaria. Eles fizeram afogadinho com meu pai, meu tio ia matar todos eles. Ele está falando de uma forma, você veio contra a morte, né? É isso aí, irmãos. Ele conseguiu matar 6 pessoas que estavam juntamente com ele. E ele prometeu que ia matar as outras pessoas. E nisso eu fui crescendo com isso dentro de mim. Com 15 anos de idade, eu fui para um tráfico de drogas. Minha mãe trabalhando, e eu estudei até 13 anos, um certo tempo depois, não quis estudar mais, e fui para as drogas. Aí eu comecei a conhecer as drogas, juntamente com meus amigos que diziam ser o meu amigo. Mas era o meu amigo enquanto eu estava no meio deles, praticando as mesmas coisas que eles estavam praticando. Porque você é amigo quando você tem, quando você banca. Dá para entender? Quando você está no meio, você pega, aí todo mundo é seu amigo. Só que eu vi algo diferente acontecendo. As pessoas que me viam junto comigo, eles foram morrendo, assassinados um por um. E Deus foi me reservando. Deus foi me reservando. Morreu 9 pessoas assassinadas. Situação simplista. Morreu 9 pessoas assassinadas. E essas pessoas morreram. Foi muito feio. Um morreu com 9 tiros, outro com 11, outro foi esquartejado. Teve um outro que pegaram ele, barraram esse arame farpado no pescoço dele, mataram e penduraram numa árvore. Eu fui presenciando isso. E de repente, irmãos, eu gostava muito de jogar aquelas negocinhos de travinha que você joga na rua. Como é que é o nome? Furinga, que fala. Furinga. Gostava muito de jogar aquilo. Agora você vai entender. Eu não conhecia a palavra de Deus ainda. E eu tinha acabado de fumar droga naquele momento. E eu comecei a jogar. Só que uma voz veio no meu ouvido e falou assim: o que faz aí? Aí quando eu olhei, eu não vi ninguém falando comigo, irmãos. Pessoas que estavam comigo eu não vi. Só que eu pensei assim, de repente seja a droga que eu estou fumando, que já está me deixando já, né? Meio louco. Só que a voz soou mais forte. E falou assim: o que faz aí? Quando falou aquela voz bem alta comigo, eu olhei, eu não vi ninguém. Eu saí e eu me sentei numa calçada. Aleluia. E eu sentado nessa calçada, apareceu um varão, eu lembro o nome dele até hoje, o nome de Pedro. E esse varão, ele tinha um violão surdo na mão. E ele cantava muito o hino da harpa cristã, que eu gostava muito. Quando ele começou a cantar, eu parei para dar ouvido aquele louvor que ele estava cantando da harpa. E de repente ele levantou, terminou de cantar o hino e falou assim comigo: a paz do Senhor, irmãos. Eu fiquei sem entender. O irmão me saudando com a paz do Senhor, sendo que nem evangélico era ainda. Eu pensei que era assim, irmão, complicado, eu não sou evangélico, porque ele está me saudando. E ele virou e falou assim comigo: olha, irmão, o Senhor manda dizer para você que o lugar onde você estava foi determinado por Ele, não te pertence mais. Aleluia. Esse lugar não te pertence mais. De repente
E de repente eu saí do evangelho novamente, irmãos. Eu fiquei um tempo, da mesma forma que Deus, Ele me levou dentro da igreja. Fica sabendo que o inimigo, ele é imitador. A palavra de Deus diz que ele vem como um anjo de luz. Ele imita aquilo que é de Deus, se você não tomar cuidado. Aleluia. Josué que falou, quando o anjo apareceu para ele, Josué falou: és tu o nosso ou és tu o nosso inimigo? Presta atenção com a visão que você tem da parte de anjo. Fica ligado, ele vem como anjo de luz. E da mesma forma que Deus, Ele me arrebatou e me levou dentro da igreja, o inimigo também me derrubou e me tirou pela primeira vez diante da presença do Senhor. Quantos aqui já saíram da presença do Senhor? Todos. Quantos que já experimentaram o primeiro amor e depois saíram da presença do Senhor? São poucas pessoas? São poucas? Aleluia. Aleluia. Foi isso que aconteceu. De repente, eu voltei novamente para a presença do Senhor e teve um congresso mundial no Rio de Janeiro. E eu fui parar no Rio de Janeiro, no congresso. Nesse congresso, eu e mais um rapaz chamado Maurinho. O Maurinho, ele tinha 13 anos de idade na época e ele recebeu um tapa na cara de um rapaz, que eu lembro o nome do apelido dele até hoje, chamado Coxinha, de 27 anos. Ele foi lá e roubou o revólver do tio dele, e esperou o camarada lá do cara, atrás do pé de jaca, e ele matou o cara que se dá um tapa na cara dele com 13 anos de idade. Para vocês sentirem como é que era a nossa vida. O meu ex-cunhado, que era da polícia, ele tomava a arma dos outros e me dava para mim. Eu andava com 2 armas na cintura e os bolsos cheios de bala. Doido que alguém falasse alguma coisa comigo, porque eu já tinha algo na minha memória que tinha matado meu pai, então o ser humano para mim tinha perdido o valor. Dá para entender? E de repente Deus me deu mais uma chance. Aleluia. Quem conhece a Praia da Costa aqui? Um monte de gente conhece a Praia da Costa aqui. Só você conhece, não dá assim. Fica com vergonha não. Claro que você já foi na praia. Não tem vergonha não. De repente eu voltei a ver as práticas, irmão. Nós compramos drogas, aí nós fomos para aquela pedra lá do campo. E nós enrolamos as drogas tudo no passacola, com caixa de fósforo, e tem aquela pedra lá no canto da Praia da Costa, que é lá no meio. E nós atravessamos essa pedra no meio, para que a gente fumasse droga lá no meio. Só que olha só o que aconteceu. Talvez você não creu. Aleluia. Só aqueles que creem vão na glória. De repente nós fomos nadando. Quando chegou no meio das 2 pedras, os meus companheiros, me dizem assim, meu companheiro, conseguiram ir e eu não consegui. Aí começou o projeto de Deus novamente na minha vida. Aleluia. E eu comecei a afundar. Quanto mais passado eu dava, mais parado no lugar eu ficava e afundava. Só que de repente apareceu. Eu acho que eu tenho que passar isso aí. Apareceu, irmãos, um homem em cima de um barco. Quem crê em teofania aqui? Quem crê em teofania? Apareceu um homem em cima do barco. E esse homem virou para mim e falou assim: o que está acontecendo aí? E eu falei para aquele homem:
aleluia, dos meus companheiros do povo. Olha pessoas assassinadas, um por 5 tiros, outro por 9 tiros, todos pegaram ele, cortaram a parte do corpo dele todinha, pedaço por pedaço, colocaram em sacos separados e levaram e jogaram em lugares diferentes. Oh Deus, aleluia. E Deus sempre dando chance, e eles estão querendo pegar a chance que Deus tinha dado. Aleluia. Talvez você tenha um parente assim, que ele está vivendo dessa forma. Mas fique tranquilo, Deus vai agir na vida dele. Só que você tem que prevalecer, você tem que confiar. Você tem que crer naquilo que Deus pode fazer na vida dele. Talvez não seja você que está assim, mas talvez seja ele, ou alguém da família que está dessa forma. Não o despreze, não o abandone, porque Deus tem algo forte a realizar na vida dele. Aleluia. Como todo mundo sabe, a maioria aqui vem do mundo do tráfico, das drogas. E foi assim, eu nasci com isso dentro de mim. E eu não sabia que hoje eu estaria aqui. Louvado seja Deus. Eu não sabia que eu estaria aqui hoje. E Deus me deu esse privilégio de estar aqui hoje, diante da igreja, contando esse testemunho. Cada um de nós tem algo forte para contar na nossa vida, mas isso são coisas que estão na minha memória. E Deus ele começou a me levantar e erguer de uma tal forma, aleluia, que eu não estava entendendo. Uma certa feita, sem exaltação minha, quem crê em ressurreição, pessoas ressuscitando aqui? Quem crê? Ninguém crê, a maioria não crê porque talvez nunca viu. Muito forte. Meus olhos já presenciaram isso, sem exaltação, sem ego próprio, sem dizer eu, mas o Senhor fez assim. Amém? De repente eu saí de casa, eu escutei 2 irmãos no ciclo de oração, clamando de alta voz, porque uma criança estava morta e a mãe desesperada. Aleluia. Eu falo isso não é para aumentar o meu ego, não é? É lembrando daquilo que Deus fez e pode fazer. E digo, irmão, que a igreja está vivendo dispersa e não crê mais no poder daquele que pode executar. Aleluia. Isso entristece meu coração, você sabe por quê? Porque hoje você tem uma cadeira para sentar, você tem uma cerâmica para você pisar. Aleluia. Naquela época era boca no pó, você se vestia limpinho na sua casa, para você sair da casa do Senhor. Aleluia. E não era igreja com essa daqui não, irmão, que tem ar-condicionado, ventilador, cadeira para você sentar. Não era não. Era terra, irmão. Era terra. Era aquelas tábuas compradas no depósito e veio um banquinho de madeira para você sentar e adorar a Deus. Para você entender, hoje o povo está comportado e não quer adorar a Deus direito, irmãos. Eu fico triste com isso. O povo está gostando melhor e não quer adorar a Deus. Aí eu tenho saudade daquele tempo lá atrás, porque o povo lá atrás eles clamavam, o milagre acontecia. Você sabe por quê? Porque o povo não se importava. Você estava botando a boca no pó para clamar a presença do Senhor. Hoje manda dar glória, o povo não quer dar glória. Hoje manda dar aleluia, o povo não quer dar aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Eu estou falando isso não é para você ficar entristecido comigo, não. É para você tomar posse das palavras e crer que o mesmo Deus, Ele é o Deus de ontem, de hoje, e Ele é eternamente, irmãos. Ele vai depender da minha busca e da sua busca, da nossa fé. Você sabe por que desceu o Espírito Santo naquele dia? Porque o povo que estava ali era temente a Deus. Eles ficaram esperando todos eles juntos a presença do Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Deus que derramou lá, Ele está aqui no nosso meio. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Temos 5 minutos. E essa criança estava morta no colo de uma prima minha,
e era uma das integrantes do ciclo de oração daquela época. E tinha mais algumas irmãs com ela, lembrei das viúvas, era tudo conhecido, cabelo branco, igual o meu assim. Amém? O irmão que estava ali orando de madrugada, se consagrando, e agora chorando porque a criança estava morta. Você não sabe o poder que tem na palavra do Senhor quando você pega ela e você lê ela e você guarda ela dentro do seu coração e você coloca em prática na sua vida. Você não sabe o tamanho do grau do poder que tem. Louvado seja Deus. E eu olhando aquela situação, eu lembrei do profeta que o filho da viúva morreu, aleluia, e ela culpou o profeta que tinha matado a criança dela. E o profeta pegou a criança e levantou para cima e apresentou novamente a Deus, e o fôlego de vida entrou novamente na criança e ela reviveu. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu vou imitar esse profeta. Você quer se você quiser, aleluia. Eu coloquei na minha mente que ele imitar o profeta dentro da Bíblia, do jeito que ele fez, ele ia fazer também. E eu falei, Senhor, a minha oração que eu fiz naquela época, falei, Senhor, se tem pecado, o pai ou a mãe dessa criança, e este mal tem vindo sobre essa criança, Deus, perdoa o pecado do pai e perdoa o pecado da mãe, mas retorne a vida dessa criança de volta. Sabe o que aconteceu? Você não deu glória ainda não? Você não consegue dar glória nem por isso. A criança mexeu, irmão, novamente. Ela esquentou, aleluia. Eu chamei a mãe e o pai, que já tinha morrido, falando assim, parece exaltação minha, né? Mas agora eu vou exaltar aquele que fez. Aleluia. Eu chamei a mãe e o pai e falei assim, olha, esse Deus que fez isso é o Deus que me tirou do mundo da servidão, das drogas, da maconha, do vício, do que chamou a sua mãe. Foi ele que fez isso. E a criança foi quentinha novamente nos braços da mãe. Glória a Deus. Eu peguei a criança quentinha nos braços da mãe. Mas você sabe o que aconteceu? Quando eu fiz o apelo, aleluia, tem alguém aqui dentro que não é evangélico ainda? Amém? Quando eu fiz o apelo, vou acabar assim. Quando eu fiz o apelo, tem alguém para Jesus aqui? E a mãe e o pai da criança levantou a mão. Aleluia. Só que talvez ela fez igual eu fiz e você fez a primeira vez. Eu não sei como é que está a situação deles hoje. Eles aceitaram Jesus na hora, porque viu o milagre acontecer. Sabe o que acontece? Tem pessoas que só vêm atrás do milagre. Eles não querem o dono do milagre, aquele que faz o milagre. No momento que você apresenta o dono do milagre, a pessoa recua, vira o rosto, só quer saber da bênção. Aleluia! E foi assim que aconteceu com aquela mãe e aquele pai. A criança foi entregue nos braços deles. E eles caminharam na presença, sabe quanto tempo? Uma semana. E depois se dispersaram. E não quis mais saber do dono da bênção. E nessa noite eu quero te convidar você a se colocar de pé. Se coloca de pé. Aleluia. Aleluia. Eu vou estar orando com você e agradecendo a Deus. Amém? Se hoje você ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Amém? Já foi falado que tem pessoas aqui nessa noite que não são evangélicos. Ou talvez existam aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. E que nessa noite vieram